ler hoje um texto, 1 Coríntios, está aí, e o título dessa meditação é o tempo. Aí você fala assim, o que tem a ver 1 Coríntios com o tempo? Você vai saber agora. Vai saber! Aliás, esse texto fala exatamente de cronologia dos tempos. Olha lá o que está escrito. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Aliás, volta para mim. Vou parar um pouquinho. Esse texto aí, ele já foi citado por poetas, cantores, está em capa de caderno. As pessoas gostam da poesia, né? Da fala do amor. Mas, em geral, a nossa sociedade, quando nós falamos do amor, elas automaticamente pensam no que se refere do homem para a mulher, da mulher para o homem. E alguns de outras formas aí. Eles nunca linkam esta palavra amor ao que de fato é. O amor de Deus para conosco. Aquele que supera todos os outros as ramificações do significado amor. Esse é o significado maior, é o significado principal da palavra amor. Então vamos lá, de novo, volta para a tela aí. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata. O amor não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Algumas outras traduções falam, o amor nunca falha. Mas, havendo profecias, desaparecerão. As línguas vão cessar. O conhecimento vai passar. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, permanecem apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Aí o título da nossa meditação é o tempo. Aliás, se você quer concorrer aos nossos prêmios de hoje, você pode mandar para o 22958533 o tempo. Manda aí a frase no WhatsApp. E atrás de mim você está vendo aí ampulhetas. Eu vou até puxar um pouquinho para cá, deixa eu ver. Aí, olha lá. Olha lá, sim. Então, essas três ampulhetas, elas representam o tempo de vida de cada um. Essa primeira do meu lado direito, ela mostra o tempo de quem já foi. Essa do meio mostra o tempo de quem já está com mais ou menos aí. Talvez eu aí estou nesse meio aí. E lá, aqueles que estão começando. O tempo de quem está começando. Quando eu era criança, quando os meus pais viajavam, a gente viajava, aí encontrava isso aí nessas lojas de souvenir aí nos postos de gasolina.
a gente comprava, a gente bagunçava até quebrar esse negócio aí. Vira. Aqui a gente pode virar, né? Ele começa de novo. Às vezes Deus faz assim com alguns. Quando está acabando, ele vira, começa de novo. Mas em geral, mesmo que vire, vai chegar um momento que ele para de virar e o tempo acaba. Porque o tempo aqui nessa terra passa, e o que diz aqui nesse texto que acabamos de ler, eu apontei do lado porque está aqui do meu lado aqui para eu ler, ele fala sobre o tempo e sobre o amor. Ele diz que nesse tempo em que estamos agora, existem muitas coisas que as pessoas se importam. Uns se interessam porque o camarada fala profecia, outro porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, porque a igreja que ele vai é a Super Star do Max Blaster Souvenir e sabe lá mais o que. Eu inventei uns nomes legais aí. Mas eles não percebem que o princípio da igreja, o princípio que eu e você temos do Senhor Jesus, foi deixado por ele muitas vezes, como por exemplo quando os discípulos estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus, no reino eterno, no tempo, olha lá, o tempo. Jesus falou, vocês querem saber como vai ser? Peraí, pegou uma toalhinha, pegou uma bacinha, aí você fala assim, legal, a pessoa pega a toalha e a bacia e vai fazer a barba, né? Não. Ele foi fazer o serviço dos serviçais, daqueles que eram considerados os menores da época. E foi lá e falou, vou lavar o pé de vocês. Pedro falou, jamais você vai tocar no meu chulé, ou quer dizer, no meu pé. Jesus falou, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E Jesus então foi lavar o pé deles e dizer, se vocês querem ser lá no reino eterno, onde o tempo não é tempo, acabou o tempo, o tempo é só para nós agora. O tempo é para o momento em que vivemos. E existem muitas pessoas que estão nesse exato momento em conflito com o tempo. Eles questionam porque Deus levou esse, porque levou aquele, porque levou aquele outro, e ficam brigando para não ir. Mas o fato é que de alguma forma, eu e você, daqui um pouco, acaba ali. Por isso Jesus, o tempo em que esteve na terra, no nosso tempo, ele insistiu com as pessoas que estavam ao redor, que existe um reino celestial. E nesse reino existem outros valores que não são os valores daqui da terra. Diga aleluia aí. Porque os valores daqui da terra são destrutivos. A ganância é um valor da terra, é destrutivo. A inveja e outros mais que destroem. Até ficou aí 7 pecados capitais. O próprio mundo estabeleceu isso. Lá, aonde não haverá tempo, aonde Jesus veio anunciar que será novo, lá, algo vai permanecer que já temos aqui. Pastor, então é a fé. O camarada que tem fé para transportar monte, ele vai ser lá na glória, nada. Mas ele não transportou os montes? Se ele não tiver amor, lá na glória não vai ser nada. Pastor, quanto se paga pelo amor? Nada também. O amor não tem custo material. O amor é algo a ser desenvolvido na mente e no coração das pessoas. Eu tenho que aprender a amar, você tem que aprender a amar o amor de Deus, porque ele não é natural em nós. E Jesus então disse para os discípulos no capítulo 13 também de São João. Capítulo 13 de São João, versículo 34, Jesus diz para os discípulos algo muito importante. As pessoas falam assim, eles ainda, olha, quando um crente chega do lado do outro, lá na minha igreja, tem a guitarra que faz, bateria, o teclado então, as meninas dançam que são divinas, rodam e rodam e rodam, rodam. Nós temos ar-condicionado. Na minha igreja, os diáconos são. E aí as pessoas começam a achar que Deus está muito preocupado com aquilo que eles entendem de prioridade. Mas, quando nós dizemos que somos cristãos, o livro de Apocalipse diz que aquele que acrescentar será acrescentado e o que tirar será tirado.
Você que já leu lá Apocalipse 22, você sabe o que eu estou falando. E lá também fala os que vão ficar de fora. Portanto, as pessoas, se elas querem ser cristãs, quando elas têm que mostrar uma igreja para alguém, não é layout, é atitude. Às vezes a pessoa no trabalho dela, eu já vou ler, segura aí. Às vezes a pessoa no trabalho dela, ela fala, ó, minha igreja, o pastor, ele usa, como é que é essa marca que eu estou usando aqui? Tommy Lee Jones. Aí ele usa essa marca, meu, o pastor lá é fera. Essa aqui veio dos States mesmo, eu fui buscar lá. Tu fala, meu pastor usa Hering. Ih, essa igreja não está com nada. Hering é nacional. O outro usa a versão RAM. E tem umas marcas aí que eu nem sei falar, que essas são dos pastor bom mesmo. Aí a pessoa usa isso como referência para o mundo, para mostrar ao mundo a igreja que ele pertence ou que ele é. Mas vamos ver o que Jesus falou, como ele quer que a igreja seja conhecida. Olha, este é o Senhor da igreja. E aqui ele vai dizer assim, ó, eu vou dar uma opinião para vocês. Ele vai dizer assim, eu vou dar uma dica de culinária. Não é isso não. Ele fala assim, olha, põe na tela aí. Um novo mandamento dou a vocês. Ou seja, o que é sinônimo de mandamento? Uma ordem. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. 34 já, 35. Olha lá. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ah, meus amados irmãos, como somos julgados todos nós. As pessoas dizem que em nome de Deus eles nos julgam. E por isso uns se afastam de nós, porque um é careca, o outro a camisa é isso, o outro a calça é aquilo, o outro foi uma palavra, ou o português que não foi tão clássico. Alguns dizem como Januário, não, como é que é aquele prefeito lá? Filo porque aquilo. Olha, Jânio Quadros. Ele falava um português clássico dos clássicos. Outros falam, e aí, mano? E aí, Mano Brown? E aí as pessoas vão falando assim, então um é o pastor dos yuhu, né? Outro é o pastor do minha igreja. Amados, olha para mim e olha para o texto. Você quer que o mundo conheça você segundo o autor da vida, o Senhor da nova aliança? Versículo 35 do capítulo 13 de São João. Com isso todos vocês saberão. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha, é forte, hein? E que amor é esse? Ah, é o amor eros. Não, é o amor filéu. Não! E aí eles dividem o amor numa série de outras divisões. Não! É o amor com quem eu vos tenho amado, o amor do Pai. O Evangelho de João diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Olha que coisa boa, para morrer no meu e no seu lugar. E a Bíblia diz, e ele fez isso ainda quando nós éramos ofensores. Ele nos amou incondicionalmente. Grande esse mistério, né? Por isso que diz que nós somos relativamente. Eu não sei se isso vai dar direito autoral, porque no vídeo não dizia que tinha, mas eu quero mostrar para você uma imagem, como Deus nos ama. Eu quero mostrar para você o tamanho, uma reflexão do planeta Terra, em relação a outros planetas, a outros astros, para que você tenha aí uma dimensão do tamanho. E eu gostaria que você prestasse atenção, você que está aí, e se tem alguém que não consegue ler na sala, leia para a pessoa aí o tamanho, ou se ela ouvir, eu vou tentar ler aqui também, para que você tenha uma dimensão de quem é o nosso Deus e o que Ele cuida todos os dias, porque às vezes você acha que Ele está no nosso tempo. Ele é um Deus atemporal, por isso está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã. Ele não faz parte disso. Isso é só para nós no momento em que vivemos. Vai chegar o fim, o arrebatamento virá. Deus encerrará o tempo.
Por isso que Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim viverá eternamente. Porque o eternamente será o início do novo tempo para o que nele crê. E o layout das igrejas que as pessoas vivem julgando umas às outras para estarem... Olha, eu me uno àquele grupo porque aquele... Ontem passou aqui misericórdia, como diz a Sueli, passou um filme aqui falando sobre essas pessoas que teorizam o evangelho e o reino de Deus. Enquanto estamos indo buscar o perdido, eles estão teorizando a respeito de buscar o perdido. Enquanto estamos vivendo, eles estão teorizando como se vive. É forte. E eles se agrupam em melhores, eles são os melhores. Não foi isso que Jesus disse. E eu quero que você veja o tamanho das coisas que Deus cuida. Todos os dias. Porque nós temos uma cronologia de 24 horas, 365 dias do ano. Mas ele não, como ele é eterno, ele cuida o tempo todo dessas coisas. Olha só, põe na tela para nós aí, vamos ver se consegue passar. E a câmerazinha, deixa assim, porque a câmerazinha está bem na minha frente, eu não consigo ler. Olha o Ceres, ele tem um diâmetro de 950 quilômetros. Esse aí é a Lua, 3.500 quilômetros. Olha o Calisto. Outro astro, olha lá, 4.800 quilômetros. É o tamanho dele, o diâmetro, tá? É o diâmetro, olha lá. Mercúrio, 4.900 quilômetros. Nós vamos ver mais agora aqui, ó. Tenha paciência aí, deixa rolar. Olha lá, Marte, é onde os caras falam que tem um ZTzinho lá, né? Então, Marte lá, ó, 6.800 quilômetros. Eles falam que tem vida lá em Marte. Olha lá, a Terra, 13.000 quilômetros, assim, ó, a dimensão aí, ó. Vai vendo os tamanhos das coisas. A Terra, 13.000 quilômetros. Eu estou vendo um pouco antes de vocês, por isso que eu estou falando. Agora veio, olha lá, ó, a Terra perto desse aí, ó. 30.000 quilômetros. É 3 vezes maior quase. Netuno, 50.000 quilômetros. Olha o tamanho aí, vai comparando aí para você ver como Deus cuida de tudo isso aí todos os dias. Urano, 50.000 quilômetros. 51.000 quilômetros. Olha esse aí, ó, já bateu todo mundo lá atrás. 120.000 quilômetros. E diz que Saturno puxa tudo para ele. O que passa perto dele, ele suga. Júpiter, 140.000 quilômetros. É essa mão que eu tenho que botar. Júpiter, olha lá, 140.000 quilômetros. Assim, para cá, para cá, para cá. Centauro, 200.000 quilômetros. Olha esse então, 1.400.000 quilômetros. Esse quem é? The Sun. Sunshine, brilho do sol. Sirius, 2.500.000 quilômetros. Se você tira da tela eu não leio mais, porque essa câmera está bem na minha frente. Vega, 3.800.000 quilômetros. Vai vendo aí, ó. Vai vendo aí. Olha aí, ó. Agora tudo aquilo perto disso aqui, ó. Arcturus, 36 bilhões de quilômetros. Eu vou só mostrar mais esse. Rigel, 97 milhões de quilômetros. Tá bom. Para aí o vídeo. Para o vídeo assim. Amados irmãos. Nossa, é muita coisa em quilômetro aí. Deixa, parou. Olha lá tudo lá. Deixa assim, ó, tudo lá fica pequenininho. Por isso que tem muito que a gente fala, tudo perto da grandeza de Deus. E Deus é maior do que tudo isso. É Ele quem cuida de todas essas coisas. Isso que você está vendo é o que a ciência moderna conseguiu ver através de telescópios, através de sondas que se mandam, de satélites que se mandam lá. Agora, quanto mais é a amplidão do universo, menos eles conseguem enxergar. Porque quando você tem a noção do 360 de todos os ângulos, é uma imensidão. E a Bíblia diz que Deus fala com as estrelas. Ele sabe o nome de cada uma delas. Os nossos computadores mais modernos não conseguem quantificar os bilhões, os trilhões, os quadrilhões, e sabe quanto mais estrelas existem no universo e quantas vias. A nossa é a Via Láctea, mas existem outras vias que eles já viram.
esse Deus que enviou o seu Filho à Terra, por favor, pare e preste atenção. Eu peço encarecidamente. Ele não está preocupado se a guitarra é Fender ou se é Stratocaster de outra marca. Fala uma marca aí, Tajima. Ele não está preocupado se o teclado é da Yamaha, porque o fulano, eu gosto do hino do fulano que é patrocinado pela Yamaha lá, usa. Ele não está preocupado com isso. Quem se preocupa com isso são os homens que têm valores pequenos de um tempo que passa. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar para você. Aqui no Brasil, as pessoas falam assim: nossa, eu tenho um órgão Minami. Minami, quem quer um órgão Minami hoje? Mas era o uau do Brasil na época. São valores pequenos dos seres humanos, mas Deus diz que aquele que amar, esse valor, esse poder que salva, que restaura, que une, que junta, vai permanecer para a eternidade. E esse que amar vai ser filho de Deus. E esse que amar vai viver eternamente com Ele. E esse que amar vai mostrar aos homens do tempo em que ele vive que Deus existe. É assim que Ele quer ser conhecido, através do amor. Então muitas vezes você quer chegar para o perdido e falar: olha, a minha igreja, essa é... O fulano lá é caprichado, ele tem uns dons lá que ele dá umas piruetas e ele faz umas revelações. Você precisa ir lá, porque se ele revela a tua vida. Que costume ruim da nossa sociedade, né? É um costume ruim porque a Bíblia, o cristão, diz que os nossos dias todos estão nas mãos de Deus. Ninguém precisa revelar os nossos dias, porque aquele que é do Senhor, Deus cuida todos os dias. E se tiver que haver algum tipo de alteração, o próprio Senhor fala com você. Ele é um Deus pessoal, individual, Ele fala conosco. Que coisa gloriosa. Eu contei aqui na igreja algo que Deus revelou através da minha vida, que se cumpriu. Algo é muito grande mesmo, eu não vou contar aqui. É algo extraordinário. Eu revelei antes de acontecer, meses antes de acontecer, anos antes de acontecer, o que haveria de acontecer. E aconteceu, literalmente como assim foi falado. Mas eu não sou nada. Deus só quis me usar naquele momento, naquela hora, com o objetivo de ser glorificado. É dele a honra, é dele a glória. A honra é dele. E eu estava num comércio e quando contei isso para a pessoa veio, já sentou que queria que eu... Falou: pode parar, não vou revelar a vida de ninguém aqui não. A gente não comercializa a fé. Isso Deus deu de forma inclusive gratuita, não tem valor. Você que está me ouvindo, para de criar situações na sua mente, conceitos humanos e achando que Deus está preocupado com isso. As coisas com as quais Ele se preocupa estão escritas. Elas estão escritas. Porque no dia eterno Ele vai invocar a Escritura, não o que você acha ou quem te disse, ou o que você na roda de inteligentes achou que sabia, ou que vocês chegaram à grande revelação da soberba dos intelectuais aos quais Jesus, na época em que esteve na terra, criticou eles veementemente, que eles viviam teorizando e fazendo as pessoas carregarem fardos dos quais eles mesmos não viviam. Agora, no dia da glória, Ele vai usar a referência bíblica. E da maneira simples, com que todos possam entender. Porque se for um entendimento que só A ou só B entendeu, então não vale. Ele mesmo tem que cair por terra. Ele diz que o que não tem lei, o que não tem compreensão, não lhe será imputado. Hoje, você que está me ouvindo, decida amar. O amor é algo de responsabilidade. É firme, é forte. Ele não está relativado às circunstâncias. Porque aquele fulano olhou para mim, então eu vou amá-lo. O próprio Jesus disse: se vocês cumprimentam só aqueles que vocês amam, qual é o valor disso? Vocês têm que cumprimentar os que não gostam de vocês. Isso é o amor. Amados, você que está comigo, faça o compromisso de amar a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a você mesmo. Porque isso é um mandamento de Jesus, o Senhor da nova aliança. Obrigado pela sua compreensão, pela sua companhia. E você que está conosco,
que nunca havia entendido o amor de Deus para com você. Deus enviou o seu Filho Jesus. Diz lá o texto. Ele nos amou enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos fazer um com Ele, para nos dar agora essa nova visão de tempo. Hoje a gente tem um tempo limitado, agora o outro tempo é eterno. Ele tem início e não tem fim. Então, se você quer viver a eternidade com Deus, esse Deus que eu mostrei que cuida dos astros, das estrelas, cuida da nossa vida e que é poderoso para cuidar de você, convide-o para entrar no seu coração, ser o Senhor da tua vida. Se você ainda nunca fez isso, ou se você quer reconciliar-se com Ele, é a tua hora. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entendi, eu entendo que Tu és o Senhor do universo e eu também quero que seja o Senhor da minha vida. Eu te convido a entrar e morar no meu coração. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, pois a partir de hoje eu quero te seguir. Amém. Eu tenho certeza que se você fez isso, aonde você está, o seu coração se encheu de paz e de alegria. Deus te abençoe por essa decisão.